irmãos, boa tarde, né? Porque agora a gente está no verão, ainda tem sol, né? Vamos para a nossa tarefa agora de doutrinária, que eu amorosamente preciso chamar de Conversando com a Casa do Evangelho, né? Que eu acho que é uma coisa assim, né? Mais acolhida, mais amorosa, né? O tema hoje proposto, né, pela nossa área doutrinária é Vivendo o Natal de Cristo todos os dias. Né? Isso vai levar nós a uma reflexão sobre o que seria viver o Natal 365 dias por ano, né? Primeiro vamos fazer uma prece para iniciar nossa tarefa. Pai amado, querido Mestre Jesus, obreiros do bem, espiritualidade amiga que coordena esse trabalho doutrinário, aqui na nossa casa de amor e caridade, que é a Casa do Evangelho. Que possamos estar todos congregados nesse momento, vibrando amor, acolhimento, a todos os desencarnados que aqui se encontram, assim como todas as pessoas que estão aqui. Que possamos vibrar amor àqueles que não puderam estar hoje, mas que com certeza estarão em pensamento conosco. Muita luz e muita paz. Para iniciar, antes de a gente falar realmente sobre o Natal de Cristo, né, a gente vai lembrar um breve resumo, assim, rapidinho, sobre o que foi a vida de Jesus Cristo. Porque para a gente chegar à conclusão de que a gente tem que viver o Natal de Cristo todos os dias, a gente primeiro tem que conhecer Jesus, né? Vamos saber da trajetória do nosso amigo ao qual a gente deve ter como modelo vivo. Jesus, né, ele foi anunciado pelos profetas bem antes de vir, né? E ele nasceu em Belém, né? Na linhagem de José e de Davi. Ele não nasceu no palácio, a gente sabe, né? Ele nasceu numa escrivaria, numa manjedoura. E a manjedoura seria o símbolo, né, da humildade. Já é um dos pontos que a gente vai depois pegar, né? A humildade. Jesus não veio numa carruagem, não veio ao rei, não veio ao pico, não nasceu num palácio. Ele veio na simplicidade de uma manjedoura. E ele se fez humano como nós. Ele poderia não ter nascido de Maria. Ele poderia ter descido dos céus, né? O Espírito de superioridade, né? Já que vindo como Jesus adulto. Mas o que a gente tem que ter na nossa reflexão é: Jesus fez-se menino. Jesus fez-se alguém que precisava de proteção. Jesus fez-se alguém que precisava de uma mãe e de um pai que cuidasse, para que ele pudesse fazer a missão dele. Isso tem alguma coisa bem parecida com a gente, né? Ele começou o ministério que a gente chama, ou seja, ele começou a fazer as suas vidas e as coisas aos 30 anos. Então, até aos 30, tem algumas passagens dele mais jovem, no templo, expulsando o pessoal do templo, no sinédrio e tal. Mas ele começou mesmo a passar seu ensinamento, pegar os seus discípulos aos 30 anos. E durante 3 anos, em que ele recrutou os seus discípulos e lhes fez os ensinamentos, ele se doou a todos que precisavam do seu caminho. Curando enfermos, anunciando o reino de Deus, ajudando o outro, dando a outra face no sentido de, né, paciência, humildade. Se tu pegar o sermão da montanha, cada um dos, né, abençoados aflitos, ele passou por todas aquelas provações que a gente pode ter, com toda a paciência e humildade que um ser como ele não teria necessidade. Assim como ele não teria necessidade de ter nascido, repito, menino, ele precisava de proteção de um pai e de uma mãe que o ajudasse. Ele poderia ter vindo simplesmente como rei dos reis, né, descido com um carro alado, mas não o fez. Depois, como todos vocês sabem, ele foi preso, foi crucificado, né, pediu por nós, para que Deus perdoássemos pelo que estávamos fazendo, que nós não sabíamos o que estávamos fazendo, mesmo sendo humano. Porque, como humano, Jesus sentiu todas as dores que nós sentiríamos se fôssemos crucificados. Por quê? Porque ele era carne como a gente. O espírito dele era superior. E pela ressurreição, ele volta depois e convive com os apóstolos há mais algum tempo, né, para poder terminar de passar os ensinamentos, criar a casa dos caminhos,
casa, né, que Pedro fez. E os seus discípulos, todos eles, seguiram um caminho difícil. Não é porque eles foram escolhidos por Jesus para levar a palavra que eles iriam ter uma vida fácil ou que eles iriam ter vantagem sobre outras pessoas, que eles iriam ser diferenciados do resto, porque eles estariam levando a palavra. Eles foram escolhidos exatamente pela coragem que eles teriam de passar por essas coisas, pela fé na palavra que eles tinham em Jesus. Mas em nenhum momento Jesus lhes disse: vai e ensina a minha palavra, que a vida de vocês vai ser um mar de rosas. De todos os discípulos, só 2 não foram ou crucificados ou apedrejados, né, todos eles, né, desencarnaram, provando a sua fé, provando o seu amor incontestável a Deus e a Jesus. A gente sempre, quando fala de Jesus, né, a gente sempre lembra dos fatos extraordinários de Jesus, que fosse um milagre, né? E a gente hoje já sabe, através do Espiritismo e tudo, que não são milagres, né? Na realidade, isso é a manipulação de energia que Jesus, com a sua superioridade, né, já tinha todo esse conhecimento, e que eles já disseram naquela época, né, que nós temos o mesmo poder. Ele está dentro de nós. Aquele poder que ele tinha de cura, que nós temos. Tanto que ele passou isso. Para nós, espíritas, deveria ser fácil. Deveria. É importante essa palavra. Ser fácil a gente compreender esses fenômenos, né? E nos apossarmos, de repente, dessas maravilhas que Deus nos deu. Mas não é uma tarefa fácil. A gente ainda como ele disse numa das passagens, né, hipócritas, se vocês discutirem, aquela montanha se move, no sentido de, não de mover montanhas na coisa real, né, mas na coisa de que nós temos a capacidade de mover em nós aquelas coisas que não nos fazem bem, como o egoísmo, a covardia, todas aquelas coisas. Tudo isso, a única pessoa que tem a capacidade de fazer isso por nós, somos nós. Porque não adianta a gente vir aqui, orar, rezar, pedir e não mudar. Porque isso a mudança é sempre de dentro para fora. Né? Não vai ter como mudar. Essa foi a história de Jesus. Então, para ficar claro, Jesus foi um encarnado que se fez menino, que precisava de pai e de mãe que o protegesse até ele poder fazer a missão dele. Significa humildade. Essa é uma das maiores qualidades que uma pessoa pode ter, humildade. Ele veio humilde, ele lavou os pés dos apóstolos na Santa Ceia e ele sabia o que viria depois. Ele sabia o que iria acontecer, né? Todo o desenrolar da história, ele sabia. Tanto que ele subiu num monte sozinho, orou, o pessoal estava lá, né? Meio fazendo festa, ele estava orando. Então, essa é uma das qualidades, vamos dizer assim, que a gente tem que ter em mente, né? A humildade. A gente tem vários exemplos, né, assim, de apóstolos de Jesus. Um exemplo que eu particularmente gosto é Estevão. O pessoal fala muito do Paulo, né? Do apóstolo Paulo, da história do livro Paulo e Estevão. Assim, o pessoal não se detém muito na história do Estevão, né? Para vocês saberem quem é o Estevão era irmão. Estevão era o irmão da Abigail. Quem era Abigail? Abigail era noiva do Paulo. Aquele, né? Que matou cristãos, que era romano, ele depois se converteu em Damasco. O Estevão era irmão da Abigail. O Estevão é uma das figuras, dentro de toda a história de conta do cristianismo, mais fervorosa do país. Ele, em nenhum momento da vida dele, ele deixou de acreditar em Jesus. Ele deixou de acreditar em Deus e de defender a sua fé. Porque uma coisa é tu estar numa casa espírita falando de Deus, falando de Jesus, ou na igreja, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Outra coisa é tu falar de Jesus e agir por Jesus no dia a dia. Uma diferença enorme entre isso. É a mesma coisa que tu ler todo o Pentateuco e não aplicar nem 1% de tudo aquilo que tu leu. Isso
precisa o Pentateuco, né? Só o Evangelho já bastaria. O Estevão era um homem cheio de graça e de poder de Deus que enfrentou oposição e perseguição, mas não hesitou em defender a sua fé em Jesus Cristo e confrontar os seus perseguidores com amor. Ele era conhecido por realizar grandes maravilhas e sinais entre os povos, Estevão curava. Ele era um instrumento de Deus. Então hoje a gente precisa se questionar se nós estamos nos manifestando, se nós estamos conseguindo fazer com que o reino de Deus se manifeste em nós. Se a gente deixa, se a gente se abre. Estevão também se destacava pela sabedoria e pela submissão. Submissão não é no sentido de ser inferior, é de aceitação, de resignação, de acreditar que Deus é bom o tempo todo, justo, misericordioso, e está sempre ao nosso lado, indiferente das escolhas que Ele faz. Porque as nossas escolhas são materiais, são carnais, humanas. Deus sempre sabe o que é melhor para nós mesmo, e muitas vezes a gente não consiga compreender os desígnios dele. E uma coisa importante que Estevão sabia, ele era sábio sim, ele tinha sabedoria e conhecimento, mas ele sabia aplicar essa sabedoria e esse conhecimento da melhor maneira, no lugar certo, na hora certa, e não se valia disso por orgulho, para vaidade ou para qualquer coisa pessoal dele. E o mundo onde a gente está hoje, entre as leis morais, pegar as leis morais, né? A não aplicação das leis morais está uma coisa tão normalizada, né? Está tudo tão normal. A gente está num processo de que a gente vê as coisas e acha tudo muito normal, coisas que realmente não é nem normal a palavra, né? Tantas coisas sem senso moral que a gente acaba entrando naquele redemoinho e a gente vai junto, tipo apoiado, assim, né? Acha tudo natural e caminha tudo junto, né? Então fica bem difícil as pessoas quererem confrontar isso e se posicionar firme contra essas coisas que parecem, mas não são morais nem normais. Por quê? Porque normalmente quando tu faz isso, tu vai encontrar muita gente que vai se confrontar contigo. Tu não vai ser querida, tu não vai ser amada, no sentido, não amada no sentido de amor, que Deus ama todo mundo, mas nesse sentido, assim, tu não vai ter 999 mil curtidas no Instagram, nem no coisa, por quê? Porque tu vai estar pregando a palavra de Deus, e pregar a palavra de Deus é uma coisa que incomoda. Tu não vai te tornar um fanático que vai falar de Jesus e do Espiritismo, coisa 24 horas por dia em todos os lugares, né? A tua boca está falando nisso. Mas sempre que tu tiver a oportunidade de mostrar a adequação, lembra de Estevão, sabedoria no momento certo, na hora certa, tem que ser aquele que mostra as tuas convicções. Tu tem que ser aquele que mostra aquilo que tu aprendeu, que tu leu, ou que tu, quando veio para casa do Espírito, tu ouviu. Mesmo tu tem que ser essa pessoa para fazer essas coisas. Porque uma coisa é que são fanáticos, sair de uma coisa no meio da rua berrando aos prantos, né? Até porque a gente não precisa berrar, ninguém subiu muito no sul, né? Jesus também nunca foi, a gente não precisa berrar. Mas quando for preciso, a gente tem que ter dentro de nós a certeza daquilo que a gente acredita. Eu realmente acredito na reencarnação, eu acredito na imortalidade da alma. Eu realmente quero me tornar apóstolo de Jesus, não nessa encarnação, mas em alguma. Eu estou fazendo da minha vida uma caminhada para que isso se realize. São perguntas que a gente normalmente deveria se fazer para a gente. E a gente nunca deve lembrar que o exemplo sempre fala mais que palavras. Não adianta tu fazer um ótimo discurso, não adianta tu escrever livros maravilhosos se tu não dá o exemplo. É que nem criar filho, né? Olha, não faz isso porque não quer, mas tu faz. Olha, fumar faz mal, mas tu fuma. Beber faz mal, mas tu bebe. Olha, choro também é uma coisa que vicia, mas tu chora. Entre outras coisas. Brigar é feio, mas tu está sempre brigando, discutindo. Então, a melhor maneira de tu educar uma criança, ou de tu convencer, não vou dar o termo, mas de poder
Fazer com que as pessoas comecem a reflexionar é o exemplo que tu dá. Se tu der o teu exemplo é tudo. Por que a gente diz que Jesus é modelo e guia? Guia. Quem nos guia? Alguém que nos dá um exemplo. Qual é o exemplo de Jesus? O amor. Por isso ele é nosso modelo e guia. A gente pode segui-lo. Ele deu o exemplo. Ele não veio aqui fazer um discurso, né, das parábolas e largou no vento para as pessoas ouvirem. Não, ele deu exemplo todos os dias. Quando ele encontrava alguém no caminho, quando ele encontrou a mulher, quando ele encontrou Judas, é um exemplo magnífico dele, Judas. Então, esse é o maior, é a única coisa que a gente tem alguma coisa para levar daqui para lá, é o exemplo que a gente deu, demonstrando que a gente compreendeu o que é o amor de Deus, o que é a vida de Cristo, o que ele fez por nós. Ele não morreu crucificado lá para salvar os nossos pecados e a gente não precisa fazer nada. Não, não foi para isso. Ele fez toda aquela caminhada. Ele veio nos mostrar o que nós podemos fazer para chegar crucificados numa cruz e perdoar o outro. Foi isso que ele veio nos ensinar, né? O perdão, indiferente de onde está. Estevão, por exemplo, voltando para o Estevão, eu gosto muito de Estevão. Eu falo muito pouco no livro Paulo Estevão do Estevão. Ele sempre demonstrou algo surpreendente. Para vocês terem uma noção, quando ele foi apedrejado, Estevão morreu apedrejado, né? E o Paulo só descobriu que ele era irmão da Abigail quando ele saiu, estava sendo apedrejado. Aí o Paulo, né, se tocou, a Abigail viu o irmão e ele morreu nos braços do irmão, né? Portanto, assim, ele orou para Jesus quando estava sendo apedrejado, para quê? Para que Jesus recebesse o seu espírito e que não considerasse os seus agressores culpados. Porque ele compreendia que as outras pessoas não conseguiam compreender essa magnitude que é o amor de Deus, né? Que é o seguir Jesus como exemplo. Ele teve uma atitude de amor e perdão que tem toda a essência do caráter de Cristo, né? Que é o que a gente busca. Essa postura dele foi desafiadora na época, e seria completamente desafiadora hoje, vocês não pensem que não seria, porque seria. Às vezes, quando tu diz, mesmo a pessoa, né, não tendo uma certa rixa, de repente faz um gesto de carinho para alguém que tu não gosta, ou que a pessoa não gosta de ti, né, tanto faz, isso soa para as outras pessoas como se tu estivesse sendo, sei lá, falsa, fingida, alguma coisa assim, e muitas vezes não é. Tem pessoas que realmente desejam o bem dos outros, diferente do que eles desejam para ti. Esse é o ponto. A gente tem que ter então uma posição amorosa, né, em relação à nossa vida. E o que é uma posição amorosa? Não importa se a gente nasceu num berço esplêndido, se a gente tem tudo, né, casa, tudo, roupa lavada, você dizer o que a gente quer, né, casa, tudo, roupa lavada, ou não. O amor com que a gente trata os que estão convivendo com nós é o que pesa na balança, se é que tem uma balança. É só o amor. Quando a gente fala em amor, isso é uma coisa assim tão, né, tão subjetiva, mas não é subjetiva. O amor é o cuidado e a proteção que a gente tem com as pessoas. O amor é o cuidado que a gente tem com nós mesmos, com o nosso corpo, com os nossos pensamentos, com a nossa vida. E o quanto a gente está disposto a se doar pelos outros. Não esquecendo da nossa vida, né? Não pode ser uma coisa assim, né? A coisa tem que ser equilibrada, né? Mas também tu não pode esperar que tu esteja 100% de saúde, 100% de dinheiro, 100% da vida boa, 100% em paz, para começar a se doar aos outros. Tu tem que ir se doando, e se melhorando, e se ajustando, e se doando, e se melhorando, e se ajustando, e se doando. Não é um caminho assim, eu primeiro vou ficar bem, depois eu vou fazer. É uma caminhada que as coisas deveriam, né, caminhar mais juntinhas. Bom, o Natal passou, né, muitos presentes, mas a gente pode ter o Natal na realidade, né? Eu acho que a companhia das pessoas que a gente ama, né, filho, esposa, né? Uma consciência tranquila já é uma grande coisa, saúde, uma consciência tranquila, se a gente não fez tudo aquilo que gostaria, pelo
fez uma boa, fez esforço para que fosse, né? E então eu pergunto assim, né? Isso é para vocês, não, para nós reflexionar. As perguntas eu fiz para mim, né? Sério, eu fiz para mim. E aí eu escrevi. Quantas vezes você perdoou? Quantas vezes pediu perdão? Quantas vezes trocou a estrada com clareza de coração? Quantas vezes tomou a água de Chico em prol de sua saúde e do irmão? Vocês sabem que é a água do Chico, né? Quando tu tiver com muita raiva, louca para responder para alguém, mandar alguém tacar pouquinho, bota a água na boca e deixa, até passar a raiva. Quando passar, tem óleo, daí tu já serenou, aí tu responde. Quantas vezes abraçou teus afetos e ligou? Quantas vezes realmente você se importou com aqueles que lhe desafiam na tarefa encarnatória? Quantas vezes você realmente se importou com aquelas pessoas que são o teu sapato, tua pedrinha no sapato? Isso, sua evolução. Quanta caridade, sem a mão esquerda saber, fizeste com a direita? Quantas vezes você se ajoelhou espiritualmente e orou com humildade e devoção? Real, sabe? Aquela oração de coração. Quantas vezes você agradeceu de verdade pelo dom da vida, pelas coisas da criação, por aquilo que tens e não pelo que te falta? Quantos livros tu leu que te trouxeram novas vistas? Quanta música que enaltece ouviste que te fez chorar? Coração, de alegria e de emoção. Quantas vezes fizeste silêncio para ouvir o Deus que existe dentro de ti desde a tua criação? Essas perguntas eu fiz para mim, eu fiz precisamente, né? Para lembrar que a gente precisa, né, diariamente fazer. E é uma coisa muito importante, a gente sempre fala assim, né? Natal de Cristo todo dia através do Evangelho. Então, eu fui atrás de saber o que é o Evangelho, eu vou considerar, né, a tradução do Evangelho. Porque a nossa casa é a casa do Evangelho. Então, a gente, no mínimo, a gente tem que saber o que significa fazer parte da casa do Evangelho. O Evangelho é a doutrina e a história de Jesus Cristo. É cada um dos 4 livros, né, que tem Mateus, Marcos, né, que escreveram os 4 Evangelhos, né? É uma palavra de origem grega que significa boa nova. Evangelizar é o ato de divulgar a mensagem de Cristo. Então, essa é uma casa da boa nova. Qual é o objetivo da casa do Evangelho? Levar a mensagem de Cristo. A boa nova. Tem os 4 evangelhos que eu já falei, né? Tem o de São Tomé também e de Judas, né? Que foram tirados pela igreja, né? Mas eles existem, né? De São Tomé e de Judas, tem o evangelho, né? E no sentido mais figurado, o evangelho é aquilo que se tem por verdadeiro, ou aquilo que é digno de inteiro crédito. Olha a responsabilidade de fazer parte da casa do evangelho. Nós somos aqueles que vamos levar a mensagem de Cristo e o Evangelho quer dizer crédito, ou seja, a responsabilidade que nós temos de demonstrarmos, por exemplo, né, pelas nossas atitudes, o que nós estamos fazendo na casa do Evangelho. E para terminar, eu vou convidar a distribuir isso aqui, vou convidar vocês a cantarem uma musiquinha. Eu ouvi essa música, eu tinha 8 anos de idade. Eu estudei no Colégio Nacional de Bom Conselho, então eu estudei no Colégio de Freira. Quando eu comecei a trabalhar aos 14 anos, eu já pagava a minha escola. Eu fui no colégio de padre, fui lá salista também, né? E eu queria que vocês cantassem comigo. Tá bom? Eu acho que vocês conhecem. A letra dessa música, apesar de ser o Padre Marcelo que está cantando, é do Padre Zezinho. Eu conheci o Bom Conselho com o Padre Zezinho. Quero que vocês gostem. Não vai ter. Tinha uma criança no bar, olhou ouvidos, meus sonhos a sorrir. Vamos lá, pessoal. Isso aí, papel na sua mão.
tarefa escolar para cumprir. Estou meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sentiria muito mais feliz. Eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. Me perguntou de novo num sorriso, preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, dormiria muito mais feliz. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, dormiria muito mais feliz. É isso, pessoal, que a gente possa, em 2024, tentar sorrir como Jesus sorria, sentir como ele sorria, mas principalmente viver como ele vivia, Então que a gente tenha um 2024 super abençoado, mas que principalmente a gente seja bênção na vida das pessoas em 2024. Muita luz e muita paz.